O que é que disseste? Não Disse, disseste? e posso Pronto. dizê-lo outra vez, Então. Pois é. Então, boa semana para vocês também. Para mim começou extremamente bem, porque reparem, não havia melhor forma de começar a semana senão com 4 chapadões. 4 chapadões, mas já lá vamos, porque tudo isto tem um contexto. Quando eu vejo que os reality shows estão quase que a voltar àquilo que realmente produzia um reality show, que era pessoas a serem símios, elas próprias no fundo, porque eu acho que todas as pessoas têm os seus limites e mal ou bem às vezes excedemos-nos e acabamos por partir por certos caminhos que não é bem aquilo que nós queremos transmitir ou ser ou fazer. Todos já passamos por isso. Eu acho que toda a gente, mesmo aqueles que julgam que meu Deus, isto não pode acontecer, já todos tivemos situações em que mais um bocadinho a gente disputava 2 ou 3 chapadas em alguém. Juntando isso ao facto de estarmos fechados numa casa com pessoas que às vezes não nos identificamos assim muito, as probabilidades disso acontecerem acabam por aumentar. Portanto, eu acho que julgar uma pessoa por causa de uma atitude reprovável, porque temos que ser honestos, é reprovável agredir alguém, eu acho que convém também analisarmos isto pelo contexto de tudo aquilo que culminou nesta agressão de concorrente chamada Vera. Apelidada Vera Saramago, que nos deu coisas tão boas como esta. Nunca na vida, em nenhuma parte da minha vida, eu nunca vou permanecer à face da terra por cima de ninguém, e a minha presença é vista por mim mesma, não porque tenho alguém ao meu lado. Sim, estas frases tão bem preferidas pela Vera que me ficaram na memória e que nunca mais me vão desaparecer. Frases estas não podem ficar em vão na internet, devem de ser marcadas para a eternidade. Mas à parte disso, Vera muito provavelmente irá ser expulsa do Secret Story, pelo menos assim espera-se, visto que a agressão é algo que não se deve consumar dentro de um reality show e não pode acontecer. Portanto, obviamente que na lógica a Vera terá de ser expulsa. Muita pena, pá. Com muita pena, porque honestamente eu acho que a Vera merecia uma espécie de medalha depois do que aconteceu. Porque se não, vejamos, tudo isto começa com um casamento muito lindo. A produção decidiu casar 2 pessoas que não se conheciam. Vamos lá ver. Casar a brincar, como é lógico. Casaram 2 concorrentes que não tinham nada a ver um com o outro. Chegaram a dar um beijinho em que o Dylan, este rapaz de cabelo duvidoso, acabou por ficar realmente, não diria apaixonado, mas um beijinho pela Vera. O que é que acontece? Envolveram-se, atenção, vamos lá por partes. Envolveram-se, deram uns beijos, daqueles tipos de beijos que tu dás quando estás no 5º ano. Não precisa de falar. Se calhar é muito cedo, mas no 8º dás aqueles beijinhos com o língua, começas a experimentar, e foi isso que aconteceu. Entre eles dois deram uns amassozinhos, ao que o Dylan começou a achar que, repare, amigos, isto é uma relação, aquela senhora é a minha namorada, ao ponto de que certos amigos do Dylan, nomeadamente um chamado Bruno, começou a achar que era uma falta de respeito a Vera dançar com outras pessoas da casa, nomeadamente outro concorrente que lá anda, porque dançar kizomba com um homem é muito grave e é uma falta de respeito para com o Dylan. Mas pior estás com essa conversa, mas pior está a Vera do filme. Mas eu a Vera já viu o que tinha a ver. Eu gosto de zombada. Eu a Vera já te viu o que tinha a ver, mano. Está a Vera? O que é que a Vera fez mal? Não, ainda há bocado a Vera, o Leandro estava a m***ar as bocas todas com ela. Ela estava a assinar com a cabeça. Não, assim, Tu dançaste com a Vera? uma música. Também, e se os olhares que vocês trocaram e tudo mais? Essa falta de respeito, então, Bruno. Ele pode estar a aproveitar pela situação. Tem a relação, é a Vera, portanto. Relembro que o Dylan e a Vera não tinham qualquer tipo de relação, deram uns beijos. Portanto, de maneiras que eu acho que apelidar isto de traição é capaz de ser demasiado estúpido. Ou infantil até. Falta de respeito. Por amor de Deus. Não é, meu. Eu não considero que seja uma falta de respeito. Eu Acho também sim acho que eles que não não. se conhecem ao ponto de terem uma relação como está a passar. Não há limites, Mas que entendem? ele possa estar a querer provocar, pode. Agora, uma mulher não poder dançar com um homem, por amor de Deus. Poupem-me. Na minha relação é assim, pronto. Esse mesmo Bruno é curioso dizer que é uma falta de respeito dançar um kizomba com um homem quando és comprometido. Isto sobre uma mulher que não é comprometida. Esse mesmo Bruno, semana passada, fez isto com outra concorrente. E porquê é que isto é relevante, perguntam vocês? Porque o Bruno tem esta opinião sobre a Vera, mas é casado e teve de tronco nu a esfregar-se de uma mulher. Mas era para uma prova, Cristóvão. Está bem, mas então que não julga a Vera, porque podia ser para uma prova também. Notem que a dança que a Vera fez com o Pedro foi uma dança que eu já vi tenistas a jogar ténis mais encostados que aquela dança de kizomba. Portanto, não foi uma cena assim tão assustadoramente pegajosa a nível de sensualidade.
digamos. Isto, esta tal relação do Dylan foi por água abaixo, não é? Visto que passado uma semana ou lá o que foi, o Dylan começou a ficar chateado e afastou-se da Vera. Acabou uma relação que nunca sequer tinha começado, porque ela dançou com o Pedro e para ele isso já é uma falta de respeito. O que é que se veio a descobrir depois? A Vera, sendo uma pessoa que não tinha bem uma relação com o Dylan e estava lá para curtir a vida, acabou por começar a mostrar que tinha sentimentos por um outro concorrente. Neste caso, uma concorrente, que é ela, a Inês. A Inês começou a demonstrar que, oh Vera, se tu quiseres eu também quero. Só com raparigas, não. Ainda hoje eu disse à Bastarda não ter por maus caminhos. O que é que eu estou a fazer? O Dylan nunca mais me fala nem a mim nem a ti. Estás-me a meter por maus caminhos, dizia a Inês. A Inês dizia que a Vera estava a meter por maus caminhos porque estás realmente confortável em ter uma amizade e supostamente na tua cabeça não passa disso. Porque é que estás a meter por maus caminhos? Vais trocar o Dylan por mim. Vais trocar o Dylan por mim. Se isto não quer dizer e não quer mostrar que olha, eu estou aberta para que eu e tu até... Quem sabe? Não sei o que é que mostra. Mas há aqui um problema, é que a Inês namora com um rapaz cá fora. E estava a ter este tipo de conversas com a Vera. Para mim, acaba por ser também uma falta de respeito. Temos que ser honestos. Se era uma falta de respeito, aquilo que a Liliana andava a fazer antes de ter acabado com o Zé, acaba por ser uma falta de respeito também aquilo que a Vera, aquilo que a Inês ia fazer com o seu namorado e com a Vera. Se eu tenho uma pessoa que me diz, imaginem que eu tenho Ricardo Afonso que se vira para mim, Cristóvão, eu curtia comer-te. E eu deito-me na cama com ele. A partir da minha namorada não vai ficar do género. Está tudo ok. É pá, porque para mim também não estava. Se eu tivesse uma rapariga que se virasse para a minha namorada e dissesse, olha, eu quero-te comer, e a minha namorada dissesse, pronto, eu durmo contigo, eu também não ficava muito confortável. E depois disto tudo ser revelado à casa, o Dylan ficou chateado. E disse coisas. Aliás, ao longo da semana foi dizendo coisas. Ele e o Bruno. Boa noite, Cristina. Boa noite, Bruno. Quero responder, é fácil de responder. A Vera, sem dúvida, é alguém aqui dentro que não tem moral nenhuma para falar de nada, porque ela tem os valores todos trocados. Diz o Bruno que a Vera tem os valores todos trocados. Valores esse que a Vera, tipo, desde o início disse, pá, eu estou-me a cagar, os meus valores são estes, os meus valores são, eu sou livre, eu faço aquilo que me apetecer. Isto dito por um gajo que depois faz este tipo de merda. Quer entrar aí alguém encapuçado e fazer um matacão a cada uma. Pagar essa mão. Bruno, então quais são esses teus grandes valores que mostras aqui neste vídeo onde estás a simular que estás a bater uma punheta por baixo que dizem que era bom era entrarem aqui muitos encapuçados e fazer um matacão. Querias dizer mata-leão, digo eu, a toda a gente, porque não gostas dele. Portanto, a tua resposta para pessoas que não gostas é que essas pessoas sejam agredidas. E depois ficas chateado por uma pessoa agredir, whatever. São valores muito bem... Aliás, o exemplo que ela dá, para que não gosta que se fale, mas eu faço questão de falar, como ela fala também da minha relação, eu falo dos filhos dela. Aquilo que ela mostra para as filhas dela, eu acho que as filhas são pequeninas, já devem ter vergonha das atitudes também. Portanto, que bom nível, não é? Por acaso é uma coisa que fica muito bem a uma pessoa, é dizer que eu aposto que as tuas filhas têm vergonha de ti. Eu acho que nada, no fundo, justifica que tenhas um tipo de discurso tão porco em relação aos filhos de outra pessoa. Porque eu, como sou pai, eu não ia gostar de ouvir isto. Sabendo que este tipo de discurso foi repetido durante a semana pelo Bruno e pelo tal Dylan, ainda mais me doía. É incrível. Soubesses o quanto eu me estou a conter para não lhe espetar um chapadão dele cair para a frente. Isto é o Dylan. Apresento-vos o Dylan que ficou muito chateado com a Vera porque a Vera disse, tipo, repara, eu e tu não somos nada. Ficou muito chateado porque depois descobriu que a Vera sequer até tinha um interesse na Inês. Inês essa, que é a pessoa a quem ele está agora abraçado. Se queremos falar de valores, temos aqui um bom prato, não é? Então o Dylan, que sabe que a Inês namora, depois vai-se abraçar a ela depois de saber, e diz que tem muita vontade de espetar 2 estalos ao rapaz que está ali, tipo, só porque ele está à frente da televisão. Chegámos à parte de ontem, não é? Na gala de ontem, basicamente tudo isto foi meio que conversado, foi uma gala bastante produtiva porque discutiram muito e eu senti que a Cristina falou pouco. Portanto, quando a Cristina fala pouco, para mim é sempre uma vitória, porque eu também não gosto muito de ouvir. Isto tudo aconteceu que após a gala, depois fazem aquela cadeira quente onde discutem os temas que foram discutidos durante a gala. E acontece que há uma altercação outra vez entre o Dylan e a Vera, onde o Dylan acaba por referir outra vez que as filhas devem... Ou fala das filhas outra vez da Vera. E a Vera, tipo, meio que
cansa-se. Uma semana inteira a ser julgada por duas pessoas só porque não aceitou namorar com uma delas e o outro ficou a pensar: oh meu Deus, coitado do meu amigo, esta gaja é grande vaca, as filhas devem ter mesmo vergonha da mãe. Eu sou sincero, eu sinto que há aqui um rançozinho e uma espécie, eu se calhar posso exagerar, mas eu sinto que há aqui uma homofobia meio que escondida, principalmente por parte do Bruno. Até porque depois há ele teve esta saída com outra concorrente que Eu acho que ele é homossexual. Pois é, isso que eu estava a falar hoje. Não é só homossexual, é drag queen. Achas? Eu pensava que o drag queen era o coisa. Não. Eu pensava que era o Nando. Esquece isso. Não me digas. Nada. Está a ver? E o Nando nunca vinha com um segredo que queimasse a imagem dele, para já. Achas? o Nando nunca vinha com um segredo que queimasse a imagem dele. E estou a falar de caso, ou seja, na cabeça do Bruno, ser drag queen e fazer esse tipo de espetáculos mancha a imagem de uma pessoa. Porque já não és tão macho, não é? Porque se fores drag queen, whatever. Mas não é disso que se trata aqui. Vamos ao ponto crucial aqui deste vídeo, que é a parte da agressão. Não disse quase nada. Mas agora tenho que dizer tudo a toda a gente. Eu tenho que dizer uma coisa ali, correr a Então não dizer. estás a... Então aquilo que estás a dizer não está certo. Eu posso dizer o que eu quiser, quando eu quiser, onde eu quiser. Eu concordo com o Dylan, é um facto que tu podes dizer aquilo que te apetecer, quando te apetecer e como quiseres. Agora, as outras pessoas também podem gostar de ouvir ou não. Não é obrigar a dizer nada. Eu digo quando eu quiser, eu falo com quem eu quiser e digo a quem eu quiser. Pois, claro. Não tenho que tu dizer a ti. Eu posso dizer o que eu acho de ti quando me Pois apetecer. claro, olha, mas sabes uma coisa? Vais olhar nos meus olhos e isso eu vou fazê-lo aqui neste preciso momento. No dia que tu saíres daqui. Gosto que a voz tentou manter ali a calma de toda a gente e dizer: Vera, mas com calma, ok? Notem que ninguém dos que estão ali se foi capaz de se levantar e dizer: pá, Vera, se calhar afasta-te um bocado, estás a ver? No fundo, se calhar estavam a pensar que isto nunca na vida iria acontecer, como é lógico. Nem eu. Eu quando vi isto, eu não estava a ver em direto, mas apareceu-me um vídeo no TikTok a falar sobre isto, eu tipo, não, isto não aconteceu. Quando fui ver, eu fiquei tipo, pá, aconteceu. Porque eu acho que no fundo ninguém estava à espera que realmente escalasse tanto. No dia que tu saís daqui, esta conversa que tu estiveste ali na cadeira, sabes muito bem o que é que disseste, não disseste? E posso dizê-lo outra vez. Então, não vais dizer, porque pelas minhas... Voz tentou outra vez: Vera, pare com isso. A voz já não vai parar porque já está também, não é? Mas cá está o ponto, que é, eu acho que neste tipo de jogos é perigoso quando os concorrentes tocam em merdas que vêm cá de fora e que afetam as pessoas. Não gosto de chamar isto de jogo, mas é uma forma suja de tentares ganhar um argumento, seja ele qual for. Sendo que se o argumento aqui for: e tal, tu deste-me um beijo e eu pensava que namorava e afinal tu não gostavas de mim e agora eu vou dizer que tu és uma vergonha, eu acho que esse argumento não tem grande argumento, não é? Porque acho que é só estúpido. E é por isso que eu de certa forma empatizo com a Vera. A quantidade de comentários meios que tóxicos que eles foram fazendo ao longo do programa, e desde que a Vera e o Dylan se separaram, foi meio que merecido. O género vai ser tóxico ao caralho. Calma, meio que merecia. Se calhar não é a melhor forma de expressar aquilo que eu quero dizer, mas este vídeo foi gravado ontem e agora que sabemos que de facto ela foi expulsa, e eu fui vendo a opinião das pessoas no geral, e há muitas pessoas a dizer que ela fez aquilo para se defender ela própria como mulher e como mãe, que é nobre de certa forma, pelo menos eu vejo dessa forma. Ao mesmo tempo que estava a defender as filhas, estava-se a defender a ela como mãe, porque duas pessoas a acusarem-te de seres uma vergonha para as tuas filhas, ou caralho, só porque não decidiste namorar com uma pessoa e porque estavas apaixonada por outra que por acaso é do mesmo sexo. Tipo, já viram? What the fuck? Ela começou a dar-me beijinhos e agora está tipo a dizer que gosta de uma gaja. Mas o que é isto? Isto deve ser uma vergonha para as filhas. E ter o Bruno depois a concordar com isso, vendo que o Bruno também já teve aquele histórico de comentários meio que deslocados. Eu compreendo o lado das pessoas que defendem a Vera, no sentido de, ela estava a defender a sua própria honra. Da forma correta? Claramente que não, porque tipo, andar a agredir pessoas só para defender a tua honra também não me parece que seja correto, embora seja o modus operandi de todos os líderes do mundo. É lógico que não é correto, e aquilo que a Vera fez não é de todo aquilo que é suposto ver num reality show, e ela foi expulsa, e foi bem expulsa porque está errado. Ao mesmo tempo, dizerem cenas do género: eu queria ver se fosse ao contrário. Já é ao contrário, porque a quantidade de mulheres que morrem nas mãos dos maridos, a estatística prova-nos que de facto o que acontece quando é ao contrário é que,
normalmente elas infelizmente morrem e o Estado meio que não se esforça muito para saber como resolver o problema. Mas pronto, whatever. Ao mesmo tempo eu compreendo as pessoas que dizem que a Vera esteve errada e isto envergonha também as filhas de certa forma, não seja fácil para as filhas verem a mãe agredir uma pessoa dentro de um programa de televisão, como é lógico. Tudo isto para dizer que não há bem um lado correto aqui da razão. Há uma forma de empatizar com um lado, pelo menos para mim eu empatizo muito mais com o lado da Vera, porque não gosto de ver pessoas a serem julgadas por não irem a favor do normal da sociedade, nomeadamente irem no normal daquilo que dois marmanjos como aqueles dizem que deve ser. Como eu disse há bocado, eu ando a seguir isto e a postura destas duas pessoas não é a postura mais correta, é aquela típica postura de uma mulher não pode fazer isto, uma mulher se fizer isto já é uma vergonha para as filhas que têm em casa, uma mulher se fizer isto e se tiver filhos está errado, blá blá blá. Pá, eu acho que isso não é defender o correto. Eu sei que cada pessoa tem os seus valores, cada um é livre de os ter, mas se esses valores infringirem com a liberdade de outras pessoas, não me parece que sejam valores muito fáceis ou muito benéficos de defender de certa forma. Portanto, tudo isto para dizer que nenhum deles tem razão, foram todos parvos, nomeadamente quem agrediu, porque foda-se Vera, perdemos aqui uma boa concorrente porque tinhas piada para caralho no fundo. E ficamos com o Dylan, que de piada tem o cabelo. De resto, olhem, vejam este vídeo que está muito melhor que este. Sigam-me no Instagram e sigam-me na Twitch também, quando a fazer lá umas lives a jogar uns joguitos, se quiserem, pronto, passar algum tempo a ver-me jogar jogos de merda. Sigam-me no Instagram também se quiserem e nós vemos no próximo. Até lá, fiquem bem, joguem muito, estudem muito também e tenham cuidado. Não vá às vezes uma girafa casar-se com um sapo e o cão ficar chateado. Uma merda.